Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Thalita, eu sou psicóloga dos gringos e vou começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você já percebeu que hoje em dia parece que nada do que a gente tem, nada do que a gente faz é suficiente? Você já percebeu que a gente aí passa mais tempo nas redes sociais, assistindo mais vídeo, a gente come aí mais um doce, compra mais alguma coisa, mas ao invés da gente se sentir melhor, se sentir feliz, a gente acaba sentindo cada vez mais um vazio, uma espécie de angústia. Você já percebeu isso? Por que será que isso acontece? Será aí que a gente está procurando a felicidade da maneira certa ou da maneira errada? Gente, o nosso cérebro, ele pode sim entrar num ciclo que vai envolver aí a dopamina, o vício, o estresse e até mesmo a depressão. Para você entender este ciclo e também para você saber o que que você pode fazer para quebrar esse ciclo, eu vou te convidar a fazer comigo uma pausa na sua navegação e assistir este vídeo até o final, que vale muito a pena. Então vamos lá, eu vou começar a explicar, né, esse ciclo, começando aí pela dopamina. Você já deve ter ouvido falar que a dopamina é o hormônio da felicidade. É muito comum a gente ouvir isso falar. Mas a verdade, né, a realidade é que as coisas são muito mais complexas. Por quê? A dopamina, gente, ela vai estar muito mais relacionada ao nosso desejo do que a nossa satisfação. É como se a dopamina fizesse o nosso cérebro dizer: Thalita, eu quero mais. Então, quando você aí recebe curtida nas redes sociais, quando você recebe aí uma curtida no seu vídeo no YouTube, se você gostou desse vídeo, me dá aí uma dopamina e curte. Quando você come um trem gostoso, quando você recebe uma promoção, quando você compra algo novo, em todas essas situações aí que eu mencionei, o nosso cérebro, ele vai liberar a dopamina. E o que que vai acontecer? Liberando a dopamina, né? Isso vai criar uma motivação para você repetir aquele comportamento. Até aqui, tudo beleza, tudo lindo, maravilhoso. O problema, gente, vai começar quando o nosso cérebro ele recebe estímulos intensos demais, frequentemente, repetidamente, né? Então, aí os estímulos que eu tô falando, comida, compra, curtida, né? Viagem, tudo pode ser aí estímulo intenso demais. Mas e aí? O que que acontece no nosso cérebro quando ele tem muita dopamina? Vou falar desse exemplo que eu acho que dá para entender bem melhor. Então, imagina que você tá aí na sua casa, você entra num quarto e esse quarto tem aí uma música muito alta, tem aqueles alto-falantes, né? No início, gente, né, que você tá naquele quarto com a música alta, você vai achar aquilo assim, é desconfortável, vai sim te incomodar. Mas se você ficar um tempo ali naquele quarto, né, com alguns minutos ou até, sei lá, algumas horas, você vai se acostumar com aquela música alta e aquilo não vai te incomodar mais. Eu trouxe esse exemplo porque o nosso cérebro, ele faz algo parecido com a dopamina. Quando o nosso cérebro ele é bombardeado constantemente por estímulos que são muito recompensadores, o nosso cérebro ele vai se adaptar. Como que é a adaptação do nosso cérebro? É como se o nosso cérebro dissesse, né, pra gente:
Ah, Thalita, tem muita dopamina aqui. Eu vou diminuir, eu vou reduzir a minha sensibilidade. O que que quer dizer quando o nosso cérebro fala que vai diminuir a sensibilidade à dopamina? Isso quer dizer que os receptores de dopamina, eles vão diminuir. E aí, gente, vai acontecer algo assim muito interessante assim, né, para quem gosta desse tópico, para quem estuda. Porque aquilo que antes trazia prazer para gente vai deixar de ser suficiente. Com essa adaptação do nosso cérebro, com essa diminuição do receptor de dopamina, aquilo que antes trazia prazer, satisfação, vai deixar de ser suficiente para gente. E é aí nesse momento que você precisa de mais. Mais o quê? Mais jogo, mais açúcar, mais compra, mais pornografia, mais álcool. Você vai precisar aí de mais qualquer coisa que vai te trazer aquela sensação de prazer, aquela sensação de satisfação, aquela sensação rápida de recompensa. E é isso que a gente chama de tolerância na psicologia. Essa ideia, gente, de que a pessoa viciada, né, a pessoa que sofre com um vício é fraca. Gente, essa ideia é totalmente errada, tá? Isso não existe. O vício, seja o vício em jogo, em compra, vício em qualquer coisa, ele não acontece porque a pessoa é fraca. Isso não existe. O vício, ele, seja aí o vício de qualquer coisa, o vício, ele acontece porque o cérebro, o nosso cérebro, ele aprende a buscar cada vez mais a recompensa, né? A satisfação, o prazer, para compensar aquela redução da sensibilidade. É como se a pessoa, né, ela passa a perseguir aquela sensação de prazer. A pessoa passa aí a perseguir, né, aquela recompensa, aquela satisfação. Mas cada vez, né, a cada vez que ela persegue essa sensação, ela encontra menos satisfação. É como se, né, para quem corre, é como se você fizesse uma maratona, mas você não tem aí a linha de chegada. Porque quanto mais você busca, né, aquela satisfação, menos você encontra, porque, né, o seu cérebro está adaptado. E aí quanto menos você encontra, mais você busca. E aí vira aquele ciclo, né? Mais eu preciso de ter aquela satisfação, eu busco mais, eu encontro menos, eu busco mais, eu encontro menos. Aí a gente tem aqui, né, aquele ciclo do vício. Agora vamos aqui, né, imaginar a outra parte do ciclo que eu mencionei no início do vídeo. Vamos imaginar aqui que além desse ciclo, né, a pessoa, ela tá dormindo pouco, ela tá preocupada com dinheiro, ela tá aí sem tempo para descansar, ela tá com problema no trabalho, ela tá sobrecarregada emocionalmente. Essa pessoa aí, ela tá passando por algum problema familiar. Todos esses exemplos que eu mencionei, né, são aí situações, né, de estresse, né? O estresse está presente. Então, vamos supor que essa pessoa, além do vício, ela tem aí o estresse, seja por qualquer motivo, presente na vida dela. O estresse, gente, nessa situação, ele vai fazer duas coisas importantes acontecerem. E essas duas coisas, infelizmente, não são coisas boas. A primeira coisa que o estresse vai fazer nessa situação,
ele vai aumentar ainda mais a busca, né, por uma recompensa rápida. Então a pessoa já está ali naquele ciclo de tentar ter uma recompensa rápida. O estresse vai fazer com que essa pessoa aumente essa busca por uma recompensa rápida, por uma satisfação rápida. A segunda coisa que o estresse faz nessa situação, ele vai dificultar o funcionamento saudável dos sistemas relacionados ao bem-estar emocional. Isso tudo essas duas coisas que eu falei, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, gente, que quanto mais estressado a gente fica, mais vulnerável a gente tá a procurar um alívio imediato. Se a dopamina, né, fala pro nosso cérebro, eu quero mais, a serotonina, ela vai ter uma outra fala pro nosso cérebro. O que que a serotonina vai dizer? A serotonina, ela vai virar pro nosso cérebro e falar: Thalita, eu tô de boa, eu tô bem. A serotonina, gente, ela tá relacionada, né, a uma sensação de contentamento, a uma sensação aí de equilíbrio. Então a gente tem aí a diferença entre a dopamina e a serotonina. Enquanto que a dopamina, ela vai nos impulsionar para a próxima conquista, né? Ela vai aí nos motivar para a próxima conquista. A serotonina, por outro lado, ela vai nos ajudar a apreciar aquilo que a gente já tem, né? Então, essa é aí a diferença entre a serotonina e a dopamina. O problema, gente, aí sempre eu tô adicionando um problema, né? O problema é que vários fatores da nossa vida moderna, eles podem sim prejudicar esse equilíbrio entre a serotonina e a dopamina. Mas quais são esses fatores, Thalita? Vou mencionar alguns deles, tá? Tem aí, sei lá, vários. A falta de sono, tá? É um fator. O estresse crônico, inclusive, para você que não assistiu, eu super recomendo você assistir aí um vídeo que eu gravei sobre o perigo do estresse crônico para nossa saúde mental. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você assistir. A má alimentação, o uso de substância, tá? Também é um fator. E também aí um outro exemplo é o excesso de estímulo digital. Então, com menos contentamento, gente, a pessoa aí ela vai sentir aquele vazio, aquela angústia, e isso vai aumentando. Isso vai aumentando num ponto que a pessoa vai chegar nesse ciclo, nesse ponto aí do ciclo, que é muito difícil. E aí, vamos aqui repetir o ciclo para você ver como que é, né? A pessoa aí, ela se sente mal, né? Com aquele vazio, com aquela angústia. Ela vai procurar um prazer rápido, seja aí através do jogo, através da comida, através da bebida. Enfim, ela vai procurar um prazer rápido. Teve aquele prazer, né? Aquela satisfação rápida, aquela recompensa. Ela vai ter uma descarga de dopamina, né? Muita dopamina, o cérebro vai se adaptar, né? Diminuindo aí o receptor de dopamina. O que que vai acontecer então quando o cérebro se adapta? O prazer, a satisfação vai diminuir. Diminuiu o prazer, a satisfação, a necessidade de ter aquele prazer, aquele satisfação vai aumentar. Aumentou aquela necessidade, aumentou o estresse, aumentou a busca, satisfação diminui,
não encontra aí o prazer, a satisfação. E esse ciclo, gente, ele vai se repetindo. E eu acho aqui que eu não preciso mencionar que isso vai afetar aí todas as áreas da vida daquela pessoa, né? Esse ciclo é como se você aí, esse ciclo aí, né, da dopamina, do vício, do estresse, né, e até da depressão, é como se você aí fosse beber água salgada para matar a sede, né? Você bebe água, quanto mais água você bebe, mais sede você tem, né? Você fica com mais sede. Se eu pudesse assim exemplificar esse ciclo, seria aí com essa analogia de beber água salgada. Antes de eu ir, né, falar aí o que que a gente pode fazer para quebrar esse ciclo, eu queria deixar assim muito, muito claro que a depressão, tá? Ela não é causada apenas por dopamina ou serotonina. Não, gente. A depressão, né, é uma condição assim muito, muito, muito complexa, talvez aí, né, tópico para um vídeo futuro. Mas enfim, a depressão é uma condição extremamente complexa. Ela envolve aí vários fatores, né? Dentre eles, o fator social, o fator psicológico, o fator biológico e o fator ambiental. O que eu tô querendo assim que você que está me assistindo entenda é que há sim certos hábitos da nossa vida, né, que podem sim influenciar o nosso bem-estar emocional, né? Podem aí é, intensificar esse ciclo ou não. Se você que está me assistindo tem aí sintomas, né, de depressão, acha que está, né, depressivo, depressiva, procura, gente, procura ajuda profissional, né? Procure aí um psicólogo, um psiquiatra, procure uma ajuda profissional, um tratamento para depressão, né? Você faz assim totalmente faz muita diferença. Você não precisa passar, né? Por isso, você não precisa enfrentar a depressão sozinho, sozinho. Então, procure ajuda profissional. Eu expliquei, espero aí que você tenha entendido, né? Fiz aí o parênteses, espero que você tenha entendido esse ciclo, né? E agora eu vou falar aqui o que que você pode fazer para quebrar esse ciclo, né? Isso é uma notícia muito boa, porque você pode sim mudar para melhor, né? Você não precisa estar preso para sempre nesse ciclo. As dicas que eu vou falar aqui são dicas muito práticas, né? Mas para você ter dicas aí mais personalizadas, de acordo aí com a sua vida, de acordo com o seu potencial, de acordo com a sua limitação, você tem sim que procurar uma ajuda profissional. Então, dicas práticas. Um bom sono. Eu vou colocar aqui na descrição. Eu gravei alguns vídeos sobre a importância do sono para a saúde mental. Vale muito a pena assistir. Vou colocar aqui o link na descrição. Então, um bom sono, atividade física, atividade física regular, tá, gente? Regularmente. É, passar mais tempo na natureza, tá? É uma forma, assim, gratuita, uma forma muito bacana de você quebrar esse ciclo. Inclusive, gente, está tendo tantas pesquisas científicas sobre esse tópico, né? De como que passar tempo na natureza faz muito bem para nossa saúde mental, né? Para nossa saúde física. E tem a princesa Catherine, né? A esposa do William, da família real britânica. Eles têm aí um movimento junto com pesquisadores que incentivam, né, a passar mais tempo aí na natureza. Eles têm vários projetos. Quem lê inglês assim é super fácil de acessar. Com apoio científico, tem aí vários projetos falando aí da importância da natureza.
Então, vale muito a pena aí você conferir se você quiser aprofundar no assunto. Talvez eu faça um tópico para. Talvez eu faça um tópico, um vídeo sobre esse tópico, mas enfim. Passar tempo na natureza, cultivar relacionamento saudável, isso é muito importante para quebrar esse ciclo. Reduzir o excesso aí nas redes sociais. Eu também tenho um vídeo falando, eu vou colocar o vídeo aqui na descrição. Consumir menos alimentos ultraprocessados. E para isso, eu tenho um vídeo falando sobre o benefício de cozinhar para a saúde mental. Então, gente, eu vou deixar os vídeos tudo aqui, tá? Mas sobre esse tópico, cozinhar menos, comer menos produto ultraprocessado, eu super recomendo você seguir uma profissional, uma chefe de cozinha muito bacana. Ela chama Chef Jajá. Você vai encontrar ela no Instagram, @Chef Jajá. E ela tem aí toda passo a passo, né? Como que você faz aí essa virada, né, para adicionar mais produtos naturais, né, na sua nutrição. Uma outra coisa, eu perdi as contas aqui, então nem vou contar nos dedos. Uma outra atitude, atividade que ajuda muito você a quebrar esse ciclo é ter aí momentos de descanso, momentos de silêncio. Um outro parênteses na cultura alemã, eles têm até um nome para isso, para esse momento aí de silêncio e descanso. Eles falam gemütlich machen. É aquele momento que você tá, sei lá, sentado, né, num lugar confortável, você tá ali lendo, né, no silêncio, você não precisa estar conversando, você tá ali confortável, você tá, assim, apreciando, né, a sua companhia, a companhia do outro, mas sem, né, sem barulho, sem estresse, né, sem confusão. Você tá apreciando, né? Esse momento de descanso é muito importante, né, na nossa saúde mental. Mas todas essas atividades que eu falei, né, descanso, silêncio, comer comida natural, bom sono, são atividades, né, que, se você reparar, são atividades aí que não vão produzir aquela sensação, aquele tchan, né? Não vai dar aquele prazer imediato. Mas, gente, essas atividades que eu mencionei, elas são aí a base para a gente construir algo que é muito mais valioso e muito mais duradouro, que é aí o bem-estar. A vida atual, né, a nossa vida moderna, ela faz a gente confundir o que que é prazer e o que que é felicidade. Eu também gravei um vídeo sobre isso. Você assiste, vou colocar aqui, tá? Mas resumindo esse vídeo, o prazer, ele é intenso, né? Já a felicidade, ela é mais tranquila, né? Menos barulhenta, mais profunda. Então, todas essas atividades que eu falei, o bom sono, a boa nutrição, né? Você ter momentos aí de silêncio, descanso, passar, né, mais tempo na natureza, elas ajudam a gente a construir aí o bem-estar, a construir aí uma felicidade mais duradoura, né, mais profunda, mais tranquila. E eu comecei o vídeo com uma pergunta e eu vou terminar este vídeo com uma pergunta. Você que está me assistindo, você aí tá perseguindo um estímulo ou você tá aí construindo uma base, né, que te traga de fato bem-estar e satisfação? Dessas outras atividades que eu falei, né, o que mais te traz aí essa sensação de bem-estar? Bom, gente, terminei o objetivo do meu vídeo. Eu espero que você tenha gostado.
Se você não se inscreveu no meu canal, eu vou te pedir aí para você se inscrever, no meu canal e me ajudar aí a divulgar dicas de autocuidado com a saúde mental. E se você gostou, dá aí sua dopamina, né? Dá aí sua curtida, né? Para eu ter aí dopamina no meu cérebro um pouquinho, tá, gente? Muito não. E envia aí para os seus entes queridos, familiares. É isso. Muitíssimo obrigada por você ter assistido até o final e até a próxima. Desejando aí para você um dia, uma noite de muita paz e bem-estar. Tchau!